Desde o momento em que nasce, o homem começa lentamente a caminhar em direção à própria morte. Poucas frases são tão desconfortáveis quanto essa, porque passamos a vida inteira tentando esquecê-la. Trabalhamos, consumimos, nos distraímos, preenchemos cada segundo de silêncio com ruído. Tudo para evitar encarar uma verdade brutal. Somos finitos. E talvez seja exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca viva de forma autêntica. No século XX, um filósofo alemão mergulhou profundamente nessa questão. Seu nome era Martin Heidegger, discípulo da tradição existencialista e um dos pensadores mais influentes da filosofia moderna. Heidegger acreditava que o homem vive perdido em uma existência automática, superficial e alienada. Sua principal obra, Ser e Tempo, não era apenas um livro de filosofia. Era quase um diagnóstico da condição humana. Segundo Heidegger, o maior problema do homem moderno não é apenas sofrer, é viver sem jamais confrontar a própria morte. Porque enquanto evitamos pensar no fim, também evitamos pensar verdadeiramente sobre a vida. E assim nos tornamos aquilo que Heidegger chamava de existência inautêntica. Uma vida vivida no automático, guiada pelas expectativas dos outros, pela multidão, pelo medo, pelas distrações. Uma vida onde o indivíduo nunca realmente escolhe quem deseja ser. E talvez isso soe assustador. Mas para Heidegger, existe algo ainda mais perturbador. A maioria das pessoas só desperta para a própria existência quando percebe que vai morrer. O homem que foge de si mesmo. Heidegger acreditava que o ser humano vive em constante fuga. Fuga do silêncio. Fuga da solidão. Fuga da própria consciência. Porque existe algo dentro de nós que sabe, mesmo que em silêncio, que o tempo está acabando. E talvez seja exatamente essa percepção que sustenta toda a angústia humana. Desde cedo somos lançados em um mundo que já estava funcionando antes da nossa chegada. Recebemos um nome, uma cultura, uma religião, uma língua, uma ideia do que significa ter sucesso. Quase tudo já vem pronto, e aos poucos começamos a viver como se estivéssemos apenas cumprindo um roteiro invisível. Estudar, trabalhar, produzir, consumir, envelhecer. Sem nunca parar para perguntar, essa vida realmente é minha? Heidegger percebia algo profundamente inquietante nisso. Segundo ele, a maioria das pessoas vive mergulhada no que chamou de o impessoal, a multidão, o todo mundo, aquilo que dita como devemos pensar, agir, vestir, falar e viver. As pessoas não escolhem verdadeiramente, apenas repetem. Repetem opiniões, repetem comportamentos, repetem desejos que nem sequer nasceram delas. E talvez hoje isso seja ainda mais evidente. Vivemos em uma era onde milhões de pessoas passam horas observando a vida dos outros através de telas, comparando corpos, comparando riqueza, comparando sucesso, mas raramente observando a si mesmas. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes da própria existência. Heidegger acreditava que essa fuga constante cria uma vida inautêntica. O homem deixa de existir como indivíduo e passa a existir apenas como parte da massa. Ele acorda sem presença, trabalha sem significado, fala sem refletir, deseja sem compreender por quê. Tudo se torna automático. E talvez o mais assustador seja perceber que é possível passar décadas inteiras vivendo assim, sem nunca despertar, sem nunca realmente existir. Mas Heidegger acreditava que existe algo capaz de romper essa ilusão. A angústia. Não uma ansiedade superficial, mas uma angústia existencial profunda. O instante em que o homem percebe que está sozinho diante da própria finitude. Porque, diferente dos animais, o ser humano sabe que vai morrer. E essa consciência muda tudo. Mesmo que tentemos ignorá-la. Mesmo que a sociedade inteira seja construída para esconder isso. A morte continua lá, silenciosa, esperando. E talvez seja exatamente por isso que o homem moderno vive tão desesperadamente distraído. Redes sociais, entretenimento infinito, consumo constante, ruído permanente. Tudo para evitar o silêncio. Porque no silêncio surge a pergunta mais difícil de todas. O que estou fazendo com minha existência?
Heidegger acreditava que poucas pessoas suportam encarar essa pergunta honestamente, porque ela destrói ilusões, destrói a ideia de que teremos tempo infinito, destrói a fantasia de que podemos adiar indefinidamente aquilo que realmente importa. A morte transforma a vida em algo urgente e, paradoxalmente, é justamente isso que dá profundidade à existência. Segundo Heidegger, quando o homem encara verdadeiramente sua mortalidade, algo muda. As máscaras começam a cair, as distrações perdem força, a aprovação dos outros começa a parecer vazia, porque diante da morte, quase tudo aquilo que consumia nossa energia revela sua insignificância. Dinheiro, status, imagem social, pequenas vaidades. Tudo parece pequeno quando confrontado com o fato de que um dia deixaremos de existir. E talvez seja exatamente aí que nasce a autenticidade. Não como felicidade, não como paz constante, mas como lucidez. O indivíduo finalmente percebe que sua vida é limitada, e exatamente por isso precisa ser escolhida conscientemente. Heidegger não acreditava que a morte deveria gerar desespero. Pelo contrário, para ele, a consciência da morte poderia despertar o homem para a vida real. Porque somente quando entendemos que o tempo é finito, percebemos o valor de cada escolha, cada minuto desperdiçado, cada sonho abandonado, cada palavra não dita. Tudo ganha peso. E talvez o homem moderno tenha perdido justamente essa consciência. Vivemos como se fôssemos eternos, adiando a própria vida continuamente. Depois eu mudo. Depois eu começo. Depois eu vivo. Mas o tempo continua avançando em silêncio. E um dia o indivíduo percebe algo brutal. Passou tanto tempo sobrevivendo que nunca realmente viveu. Talvez Heidegger estivesse tentando acordar exatamente esse homem. O homem anestesiado. O homem perdido dentro da rotina. O homem que se tornou estranho para si mesmo. Porque no fim, a grande tragédia humana talvez não seja morrer, mas chegar ao fim da vida sem jamais ter existido de forma autêntica. O ser para a morte. A morte é a possibilidade mais própria do homem. Essa é uma das ideias mais profundas e perturbadoras de Martin Heidegger. Porque para ele, a morte não era apenas um evento biológico que acontece no fim da vida. Ela fazia parte da própria existência humana desde o início. O homem não apenas morre um dia, o homem vive caminhando em direção à morte desde o momento em que nasce. E talvez seja exatamente isso que torna a vida tão angustiante. Nós sabemos que o tempo está acabando, mesmo quando fingimos que não. Mesmo quando nos distraímos. Mesmo quando enterramos essa consciência no fundo da mente. Ela continua ali, silenciosa. E segundo Heidegger, quase toda a sociedade moderna funciona como um mecanismo coletivo de esquecimento. As pessoas evitam pensar na morte porque pensar na morte destrói ilusões. Destrói a sensação de permanência. Destrói a fantasia de controle absoluto. Destrói a ideia de que teremos tempo infinito para viver aquilo que realmente importa. Por isso o homem moderno vive cercado de distrações. Porque o silêncio é perigoso. No silêncio, a existência começa a aparecer. Talvez seja tarde da noite. Talvez sozinho no quarto. Talvez depois de perder alguém. Talvez diante de uma doença. Ou apenas naquele instante estranho em que tudo parece vazio de repente. E então surge a percepção brutal. Um dia eu não estarei mais aqui. E poucas pessoas conseguem suportar verdadeiramente essa ideia. Porque a morte não ameaça apenas o corpo. Ela ameaça o ego, a identidade, os planos, as ilusões de grandeza. Tudo aquilo que construímos para acreditar que somos permanentes. Mas Heidegger enxergava algo ainda mais profundo. Segundo ele, ninguém pode morrer por nós. Outras pessoas podem estar ao nosso lado. Podem sofrer conosco. Podem nos amar. Mas a morte continua sendo absolutamente individual. Solitária. É a experiência mais íntima da existência humana. E talvez seja exatamente isso que a torna tão transformadora. Porque quando o homem encara sua mortalidade sem fugir, algo desperta. A vida deixa de parecer infinita, e exatamente por isso ganha intensidade. Pequenos momentos passam a ter peso.
O tempo passa a ser precioso. As escolhas passam a importar. Heidegger chamava isso de viver autenticamente. Não significa viver feliz o tempo inteiro. Não significa ausência de medo. Muito menos significa encontrar uma resposta definitiva para a existência. Significa viver consciente da própria finitude, consciente de que o tempo é limitado, e que exatamente por isso cada decisão possui importância. Mas o homem moderno parece fazer o oposto. Ele vive como se a morte fosse sempre algo distante, algo que acontece apenas com os outros. E assim desperdiça a própria existência em distrações intermináveis. Heidegger provavelmente enxergaria o mundo atual como o ápice da fuga existencial. Pessoas consumindo informação sem parar, rolando telas infinitamente, preenchendo cada segundo de silêncio para evitar confrontar a si mesmas. Porque parar significa pensar. E pensar profundamente pode ser assustador. Pode revelar o vazio escondido por trás da rotina. Pode revelar quantos sonhos foram abandonados. Quantas escolhas foram feitas apenas para agradar os outros? Quantas vidas estão sendo vividas sem autenticidade? Talvez seja por isso que tanta gente sente um cansaço que não consegue explicar. Não é apenas cansaço físico, é existencial. O indivíduo sente que está distante de si mesmo, como se estivesse vivendo uma vida emprestada. Uma vida construída pela sociedade, pelo medo e pela expectativa alheia. E então surge a angústia. Heidegger via a angústia como algo extremamente importante, porque ela quebra a ilusão cotidiana. Na angústia, o mundo perde momentaneamente suas distrações. As máscaras sociais enfraquecem, e o homem finalmente percebe sua condição real. Ele é finito. Ele está sozinho diante da própria existência. E o tempo está passando. Isso pode parecer desesperador. Mas Heidegger acreditava que existe algo profundamente libertador nessa consciência. Porque somente quando entendemos que vamos morrer, percebemos que não podemos viver como qualquer pessoa. Não podemos continuar adiando indefinidamente nossa existência verdadeira. A morte transforma a vida em urgência. Talvez por isso algumas pessoas mudem completamente depois de experiências extremas. Depois de quase morrer. Depois de perder alguém importante. Depois de encarar o sofrimento de perto. Porque nesses momentos, muitas ilusões desaparecem. Coisas que antes pareciam fundamentais se tornam insignificantes. Status, aprovação social, competição, vaidade. Tudo perde força diante da consciência da finitude. E talvez seja exatamente aí que o homem começa finalmente a existir de forma autêntica, quando entende que seu tempo é limitado e que cada escolha está construindo aquilo que sua vida será. Heidegger acreditava que a maioria das pessoas morre sem nunca ter despertado verdadeiramente. Passam a vida inteira ocupadas demais para existir, distraídas demais para pensar, condicionadas demais para escolher. E talvez essa seja uma das críticas mais devastadoras da filosofia moderna, porque ela obriga o indivíduo a perguntar: estou realmente vivendo, ou apenas sobrevivendo? Talvez essa seja a pergunta que mais assusta o homem contemporâneo, porque muitos já sentem a resposta dentro de si, no vazio constante, na ansiedade silenciosa, na sensação de desconexão, como se algo essencial tivesse sido perdido. E talvez o que foi perdido seja exatamente aquilo que Heidegger tentava recuperar: a presença, a consciência profunda da existência, a capacidade de olhar para a própria vida sem anestesia. Porque no fim, a morte não é apenas o encerramento da vida, ela é aquilo que revela o valor da vida. E talvez o verdadeiro desespero não seja morrer, mas descobrir tarde demais que nunca vivemos de verdade. A vida inautêntica e o colapso do homem moderno. Talvez o maior medo do ser humano não seja a morte, mas o silêncio. Porque no silêncio desaparecem as distrações, e quando todas as distrações desaparecem, sobra apenas o indivíduo diante de si mesmo. Martin Heidegger acreditava que o homem moderno vive mergulhado em um estado quase permanente de alienação.
Uma existência superficial, automática, vazia. E talvez hoje, essa ideia faça ainda mais sentido do que na época em que ele escreveu Ser e Tempo. Nunca houve tanta tecnologia, tanto entretenimento, tanta informação. E ao mesmo tempo, nunca existiu tanta sensação de vazio. As pessoas vivem aceleradas o tempo inteiro, mas raramente sabem para onde estão indo. Acordam cansadas. Pegam o celular antes mesmo de olhar para o próprio pensamento. Passam o dia inteiro consumindo estímulos, vídeos, notícias, propagandas, opiniões, ruído. Sempre mais ruído, porque o silêncio se tornou perigoso. No silêncio, o homem começa a perceber o peso da própria existência. Começa a perceber que o tempo está passando, que a juventude desaparece, que a vida não espera. E talvez seja exatamente por isso que a sociedade moderna criou tantas formas de anestesia. Heidegger enxergava o homem contemporâneo como alguém perdido dentro do que chamou de o impessoal, a massa, o todo mundo, a existência guiada pela opinião coletiva. As pessoas já não perguntam mais: o que faz sentido para mim? Perguntam apenas: o que todos estão fazendo? E assim a individualidade desaparece lentamente. O homem passa a viver apenas para adaptar-se, para pertencer, para ser aceito. E talvez essa seja uma das maiores tragédias da existência moderna. Porque quanto mais alguém vive tentando agradar o mundo, mais distante fica de si mesmo. Heidegger acreditava que a maioria das pessoas nunca desenvolve uma relação verdadeira com a própria existência. Apenas seguem o fluxo. Entram em rotinas automáticas, repetem comportamentos herdados, desejam coisas que foram ensinadas a desejar, mas nunca param para questionar profundamente a própria vida. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem uma espécie de vazio inexplicável. Elas têm trabalho, têm entretenimento, têm distrações, mas sentem que algo essencial está faltando. E talvez o que esteja faltando seja justamente a autenticidade. A coragem de existir de forma consciente. Porque existir autenticamente exige confronto. Exige encarar perguntas difíceis. O que realmente importa? Quem eu me tornei? Estou vivendo minha vida, ou apenas reproduzindo expectativas? Mas essas perguntas assustam, porque elas podem destruir toda a estrutura sobre a qual alguém construiu a própria identidade. E então o homem prefere continuar distraído. Heidegger provavelmente diria que a sociedade atual transformou a distração em modo de vida. As pessoas têm medo de ficar sozinhas com os próprios pensamentos. Por isso o celular nunca sai da mão. Por isso o silêncio precisa ser preenchido imediatamente. Porque quando o silêncio chega, surge a consciência da finitude, a percepção de que o tempo é limitado. E talvez seja exatamente isso que produz tanta ansiedade moderna. No fundo, muitas pessoas sentem que estão desperdiçando a própria existência. Sentem que vivem desconectadas de si mesmas, como atores interpretando papéis que nunca escolheram. O funcionário eficiente, o corpo perfeito, a imagem perfeita, a vida perfeita nas redes sociais. Mas por trás da aparência existe exaustão, uma sensação silenciosa de artificialidade, como se tudo estivesse distante daquilo que realmente importa. E talvez Heidegger enxergasse nisso um dos sintomas mais profundos da decadência existencial do homem moderno. O indivíduo perdeu a relação com o ser. Perdeu a capacidade de estar verdadeiramente presente na própria vida. Tudo se tornou aceleração, produção, desempenho. Mas quase ninguém sabe mais simplesmente existir. Talvez por isso tantas pessoas sintam um cansaço que não desaparece nem depois do descanso. Porque não é apenas um cansaço físico, é espiritual, existencial. O homem moderno está esgotado de fugir de si mesmo. E quanto mais foge, mais vazio se sente. Mas Heidegger acreditava que existe um momento em que essa estrutura começa a desmoronar. Às vezes acontece diante da morte, às vezes através da solidão, às vezes através do sofrimento. Ou simplesmente naquele instante silencioso em que a pessoa percebe: eu não sei mais quem sou. E embora doloroso, esse momento pode ser um despertar. Porque somente quando as ilusões começam a cair, o indivíduo pode finalmente confrontar sua existência verdadeira.
Heidegger não acreditava que a autenticidade fosse algo confortável. Pelo contrário, ela exige coragem. Coragem para abandonar máscaras. Coragem para aceitar a própria finitude. Coragem para viver sem depender constantemente da aprovação coletiva. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis no mundo atual. Porque tudo parece empurrar o homem para fora de si mesmo. A sociedade recompensa aparência, rapidez, performance, mas raramente profundidade, raramente silêncio, raramente consciência. E então as pessoas passam anos inteiros sem nunca experimentar a própria existência de forma real. Sobrevivem, funcionam, produzem, mas não vivem profundamente. Talvez por isso Heidegger acreditasse que a consciência da morte possui um poder transformador. Porque quando o homem entende verdadeiramente que seu tempo é limitado, muitas ilusões deixam de fazer sentido. A necessidade obsessiva de aprovação enfraquece. As máscaras começam a parecer ridículas. A superficialidade perde força. E então algo raro acontece. O indivíduo começa finalmente a perguntar: como eu quero viver o tempo que ainda me resta? Talvez essa seja a pergunta central de toda a filosofia de Heidegger. Não o que acontece depois da morte, mas o que você fará antes dela chegar. Porque no fim, a morte não é apenas o encerramento da existência. Ela é aquilo que dá peso à existência. E talvez o verdadeiro vazio da vida moderna não venha da falta de prazer, mas da ausência de significado, da ausência de presença, da ausência de autenticidade. E talvez o homem contemporâneo esteja sofrendo tanto justamente porque passou tempo demais distante de si mesmo. A morte, o tempo e a vida não vivida. Talvez agora fique mais claro por que a filosofia de Martin Heidegger continua tão perturbadora até hoje. Porque no fundo, Ser e Tempo não é apenas uma obra sobre filosofia. É uma obra sobre o ser humano tentando fugir de si mesmo. Ao longo dessa jornada, Heidegger nos mostrou algo extremamente desconfortável. A maior parte das pessoas não vive de forma autêntica. Apenas existe no automático, seguindo rotinas, seguindo expectativas, seguindo a multidão, sem jamais parar para perguntar: essa vida realmente é minha? E talvez essa seja a grande tragédia da existência moderna. Não a dor, não o sofrimento, mas viver distante de si mesmo. Heidegger acreditava que o homem contemporâneo está perdido dentro do ruído constante da sociedade. Vivemos cercados de distrações. Celulares. Redes sociais. Consumo infinito. Informação o tempo inteiro. Mas raramente silêncio. Raramente presença. Raramente consciência. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem um vazio que não conseguem explicar. Porque no fundo, muitos percebem que estão sobrevivendo, mas não vivendo verdadeiramente. Passam anos inteiros repetindo hábitos automáticos. Acordam cansados. Trabalham sem significado. Buscam aprovação o tempo inteiro. Tentam construir uma imagem perfeita para o mundo, mas aos poucos se tornam estranhos para si mesmos. Como se algo essencial tivesse sido perdido no caminho. E Heidegger acreditava que esse afastamento da própria existência acontece porque o homem moderno vive fugindo da única verdade impossível de evitar: a morte. Nós sabemos que vamos morrer, mesmo que tentemos ignorar, mesmo que a sociedade inteira seja construída para esconder isso. A morte continua lá, silenciosa, esperando. E talvez seja exatamente essa consciência que produz toda a angústia humana. Porque diante da morte, todas as máscaras começam a perder força. Dinheiro, status, vaidade, aprovação social. Tudo parece pequeno quando percebemos que o tempo é limitado. E é justamente aí que Heidegger encontra algo profundamente transformador. Segundo ele, a consciência da morte não deveria nos destruir. Deveria nos despertar. Porque somente quando entendemos que nosso tempo é finito, começamos a perceber o valor real da existência. Cada escolha ganha peso. Cada minuto desperdiçado importa. Cada sonho abandonado dói mais profundamente. E talvez essa seja a principal lição filosófica dessa obra. A morte não é apenas o fim da vida.
Ela é aquilo que dá profundidade à vida. Porque se fôssemos eternos, nada teria urgência. Nada teria valor verdadeiro. Mas justamente por sermos finitos, nossas escolhas importam. Nosso tempo importa. Nossa existência importa. Heidegger queria arrancar o homem do estado de anestesia em que vive. Queria destruir a ilusão de que sempre haverá mais tempo. Depois eu começo. Depois eu mudo. Depois eu vivo. Mas o tempo não espera. E talvez uma das dores mais profundas da existência seja perceber tarde demais que passamos anos ocupados demais para viver. Heidegger nos obriga a confrontar uma pergunta extremamente difícil. O que você está fazendo com o tempo que ainda possui? E talvez essa pergunta assuste porque ela destrói desculpas. Destrói a fantasia de que podemos adiar indefinidamente aquilo que realmente importa. No fim, todos caminhamos em direção ao mesmo destino. Mas poucos escolhem viver conscientemente antes de chegar lá. Talvez por isso tantas pessoas sintam um cansaço existencial hoje. Não é apenas exaustão física. É uma alma sufocada por superficialidade. Uma vida acelerada demais para sentir. Rápida demais para pensar. Barulhenta demais para existir. E talvez nunca tenhamos vivido uma época tão distante da autenticidade. As pessoas conhecem milhares de rostos nas redes sociais, mas não conhecem a si mesmas. Compartilham opiniões o tempo inteiro, mas raramente refletem profundamente. Vivem conectadas ao mundo, mas desconectadas da própria existência. E Heidegger parece gritar através do tempo: desperte antes que seja tarde. Porque no fim, a morte não é apenas um evento futuro. Ela acompanha o homem desde o nascimento. Ela transforma a vida em algo precioso. E talvez o verdadeiro desespero não seja morrer, mas chegar ao final da existência sem jamais ter vivido de forma autêntica, sem jamais ter sido verdadeiramente si mesmo. Talvez seja por isso que a filosofia de Heidegger continua tão viva, porque ela toca exatamente na ferida silenciosa do homem moderno, o vazio de uma vida sem presença, o vazio de uma vida sem consciência, o vazio de existir apenas para sobreviver. Mas Heidegger também oferece uma possibilidade de transformação: a autenticidade, a coragem de olhar para a própria finitude sem fugir, a coragem de abandonar máscaras, a coragem de escolher conscientemente quem queremos ser antes que o tempo acabe. Porque no fim, existir autenticamente talvez não signifique encontrar felicidade eterna. Talvez signifique apenas viver com lucidez, com presença, com consciência de que cada momento é irrepetível. E talvez isso seja suficiente para transformar completamente uma vida. Se esse vídeo te fez refletir sobre sua própria existência, já deixa sua inscrição no canal. Porque aqui nós mergulhamos nas ideias mais profundas da filosofia, da psicologia e da condição humana. E se você chegou até o final, comenta: eu ainda tenho tempo. Porque talvez essa seja a frase mais importante depois de compreender Heidegger. O tempo ainda existe, mas não para sempre. E talvez o verdadeiro terror da existência não seja a morte, mas perceber tarde demais que nunca estivemos realmente vivos.